Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Economia Direta de hoje, especial com 2 convidados para debater o pacote de medidas fiscais para a contenção de gastos anunciado pelo governo na sexta-feira, que prevê uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Entre as medidas para o corte de despesas está a limitação do ganho real do mínimo ao arcabouço fiscal, mudanças nas regras de aposentadorias militares e nas regras também do abono salarial. A expectativa do governo é votar as novas medidas até o final desse ano, nas últimas 3 semanas aí do parlamento, né, antes do recesso parlamentar. Para você que assiste, ficar por dentro desse pacote e do controle de gastos, a gente convidou 2 consultores do orçamento da Câmara. Nós estamos aqui com Paulo Bijos. Como vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Seja bem-vindo. Estamos também com Ricardo Volpe. Bom dia, é um prazer estar aqui com os ouvintes daqui da Câmara dos Deputados. Prazer é todo nosso, obrigado por vocês virem até aqui. Bom, o dólar a R$6, né, na última sexta-feira, já diz tudo sobre a reação no mercado financeiro, esse pacote que foi chamado de tímido, de fraco, e que poucas vozes se levantaram a favor desse pacote. Eu gostaria de saber, tecnicamente, se o governo realmente tem condições de cortar 70 bilhões de reais em gastos em 2 anos, ou o pacote ainda está meio nublado, como é que isso vai ser feito? Começando por Ricardo Volpe. Bom dia. Então, em relação ao pacote do governo, o mercado esperava algo também com efeitos em 2025, né? Que basicamente os efeitos são para 2026, porque um deles, por exemplo, relacionado às emendas parlamentares, já foi tratado por uma lei complementar aqui no próprio Congresso Nacional, que já estabelece que as emendas vão seguir a regra do arcabouço, mas a partir de 2026 já foi definido o limite das emendas em 2025. Então, não há novidade em relação ao pacote, porque é uma coisa que já está estabelecida, né, em relação, por exemplo, às emendas. Em relação às demais mudanças, por exemplo, abono salarial, vai depender de uma emenda constitucional. Então, não é fácil, né, passar uma PEC em 2 turnos na Câmara, no Senado, considerando que a gente já está em dezembro e o ano termina dia 22 de dezembro. Então, assim, é bem pouco provável que as medidas tenham efeito em 2025. Por exemplo, o salário mínimo mudar pela regra do arcabouço. Anteriormente a regra foi estabelecida uma medida provisória. O governo poderia editar uma medida provisória com efeitos de fato a partir de 2025. Apesar que a diferença entre o 3% do PIB, só para dar para o ouvinte, para 2,5% do arcabouço fiscal, 0,5% de economia, ela é importante, mas dado o cenário fiscal de déficit, né, reiterado nos últimos anos, e a aspiração da gente chegar a fazer um resultado primário zero, né, equilibrar as contas públicas, esse 0,5% de economia é bem insuficiente em relação ao salário mínimo. Paulo Bijos, quais as suas impressões a respeito do pacote e a respeito dessas metas aí, né, de 70 bilhões e as outras metas do pacote? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, Mauro, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que nos acompanham. Acho que o Ricardo apresentou muito bem o panorama que nós temos até agora a respeito dessas medidas, tendo em vista que ainda nos encontramos num momento de amadurecimento da análise de todas as medidas propostas, nem todas elas já constam com uma formalização, uma proposta formal, para que tenhamos todos os parâmetros necessários para estimar todos os seus efeitos. De todo modo, já temos esses 2 projetos de lei, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária já encaminhados pelo líder do governo na Câmara, que trazem essas medidas objetivas o suficiente para termos já uma ideia geral. Eu acho que essa alteração de limitação do ganho real do salário mínimo ao limite máximo do novo arcabouço, que é o crescimento real de 2,5% ao ano, já sinaliza um movimento positivo, porém insuficiente. Aqui, então, reforçando as colocações do colega Ricardo, o ponto que nós temos que considerar é que, como não se prevê crescimento do PIB superior a 2,5% no médio e longo prazo, o resultado fiscal efetivo decorrente dessa medida não é muito considerável, né?
Agora nós temos alguns elementos mais interessantes, ainda que o resultado numérico não seja tão elevado. Eu acho que foi bastante salutar, por exemplo, a proposta de desvincular o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, ao desempenho da arrecadação. Essa é uma medida que nós defendemos tecnicamente e que entendemos que deveria ser abstraída para as várias outras vinculações existentes. Então aqui o que nós temos de concreto é uma espécie de uma micro desvinculação e talvez por isso que a reação do mercado e demais analistas tenha sido de que o pacote é tímido, né? Poderia ir bastante além. Paulo Bijos, continuando com você, vamos começar falando pela reforma da renda, né? Que nem é para agora, é para depois, mas foi divulgada no meio aí desse turbilhão todo, atrapalhou um pouco, né? Prejudicou as expectativas. O governo quer aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e para isso quer compensar com a taxação dos que ganham mais de 50 mil reais. Nós entrevistamos deputados aqui que disseram que essa conta não fecha. 50 mil, os que ganham mais de 50 mil são muito poucos para compensar todas essas pessoas que vão deixar de pagar o imposto de renda. Essa conta realmente fecha ou ela está nebulosa ainda? Também precisa ser amadurecida, mas antes disso, só dizer que acho que a iniciativa ela é coerente com a proposta, né, do presidente eleito de implementar essa isenção até o final do seu mandato. Então tem também uma questão de timing envolvido nisso e acredito que o próprio Congresso já sinalizou que não necessariamente essa medida é para agora, né? Agora, em relação aos cálculos de fato, quando se implementa uma isenção dessa natureza, já há uma certeza acompanhada de uma dúvida. A certeza é que existe o impacto fiscal, por hora estimado em algo em torno de 45, 50 bilhões, mas há uma incerteza muito grande em relação a essa viabilidade de custear e compensar esse impacto de modo suficiente para que a medida se torne neutra. Mas acho que a questão maior é que, no momento em que se convive com déficits e se busca gerar superávites, esse sinal agora, neste momento de reduzir receitas com incerteza na compensação, é que foi um ponto frágil da proposta apresentada. Ricardo Volpi, sua opinião sobre essa questão do imposto de renda? Esse é um debate que, da mesma forma que a gente fez um debate grande, diversas questões tributárias, como a própria reforma tributária recentemente aprovada, né, e regulamentada pelo Congresso Nacional, vai ter que se detalhar melhor, estudar melhor uma proposta que reforma a renda, né, a política, vamos chamar assim, né, de tributação sobre a renda no Brasil. É óbvio que existem diversas áreas, vamos chamar assim, ou setores da economia que têm toda uma capacidade de fazer um planejamento tributário e conseguir, ao longo do tempo, vamos chamar assim, buscar as brechas da lei e não pagar imposto, vamos chamar assim, na medida que se esperava, por exemplo, na proposta que o governo está estudando, dada a renda aferida nas suas atividades. Então, assim, claro que isso aí vai exigir toda uma discussão, porque em que momento anterior já foi tributado, inclusive, aquela atividade econômica. Então, é um assunto complexo, né, que tem que ser tratado, né? Então, algum momento isso aí vai vir para o Congresso e esse debate é um debate longo, não é um debate tão curto. Então, acredito que o governo errou no time em relação ao pacote de cortes, mas ele vai ter que trazer isso no ano que vem em pauta e ser detalhado melhor, estudado melhor a amplitude de uma reforma da renda no Brasil, não simplesmente dar uma isenção de quem ganha até 5 mil, né, fazer de repente um escalamento maior, né, da proposta. Ricardo Volpi, vamos falar então sobre essa questão do limite do abono, né, que vai cair progressivamente de 2 para 1,5 salário mínimo. Muitos defendem até a extinção desse benefício, né, que é o chamado de 14º salário, alegando que ele só atinge quem tem carteira assinada, não há quem está na formalidade não tem direito. O que você acha a respeito dessa questão do abono? Ele é um programa social eficiente, deve ser mantido? Então, esse é um programa que há anos se discute, né? Isso aí a gente vem tratando, no caso, um estudo que a gente apresentou em 2014, medidas emergenciais estruturais,
já foi levantado esse assunto nos últimos 10 anos, né, que é um programa não focalizado nos mais necessitados. Isso não significa que quem ganha 1, 2 salários mínimos não tenha uma necessidade de aporte, eventualmente, dentro de uma política pública, né? Mas é um programa que poucos países têm, vamos supor, o Estado que paga um salário adicional para o trabalhador formal. E dada a nossa realidade fiscal, o ideal era, ao longo do tempo, né, buscar uma regra de transição, como foi proposta recentemente pelo deputado Kim, Pedro Paulo e Júlio Lopes, né, uma proposta de extinção, e aí esses recursos ser focalizados dentro de uma política pública mais estruturada para quem realmente tem uma maior necessidade de apoio do Estado brasileiro. Então, assim, é um programa importante, mas ele não tem um grau de eficiência em atender os mais necessitados do Brasil. E em relação ao quadro fiscal que a gente vive, né, pelo menos a proposta poderia ser um pouco mais ousada, manter para um salário mínimo o programa por um tempo e que reduzir de 1,5, de 2 salários mínimos para 1,5, o efeito fiscal também é pouco representativo, né? Então poderia ser um pouco mais ousado também, como foi proposto pelos deputados, de ficar numa regra de transição de um salário mínimo, que é realmente que a maioria das pessoas que ganham acima de um salário mínimo tem um emprego formal, tem um sindicato por trás, né? Tem outras rendas adicionais e comissões eventualmente e tal, né? Como um garçom ou mesmo um vendedor do comércio, etc. Paulo Bijos, sua opinião sobre a questão do abono? Concordo inteiramente com o que foi exposto pelo colega Ricardo, tendo em vista que acho que o principal fator é esse, é o da focalização. Isso de fato já tem sido bem demonstrado e documentado há muito tempo. Vou citar aqui o trabalho do CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que já dispõe de avaliação da política do abono salarial, que realmente alcança quem já está inserido no mercado de trabalho de maneira formal para receber esse 14º salário para quem ganha hoje até 2 salários mínimos, né? Temos também a auditoria do TCU, as chamadas auditorias operacionais, que avaliam os desempenhos dos programas públicos, e há um acórdão de 2021 que também demonstra de maneira bem fundamentada que a política do abono salarial não é eficiente, não é das mais eficientes para reduzir desigualdades. Em comparação, por exemplo, com Bolsa Família, o abono salarial tem uma potência muito reduzida para a redução de desigualdades. Isso é simples de entender. Se alcança quem já está contemplado pela atividade produtiva, realmente não são os mais hipossuficientes, né? Então, de fato, a proposta nesse sentido foi tímida, não enfrentou um problema existente de boa alocação de recursos públicos. Nós sabemos da questão da qualidade do gasto, né? De fato, então, no nosso entendimento, a proposta dos deputados Kim Kataguiri, Júlio Lopes e Pedro Paulo é mais coerente nesse sentido, porque apenas durante um período que vai de 2026 a 2031, o abono continua permanecendo e com o critério de elegibilidade apenas para quem ganha até 1 salário mínimo. Isso dá um impacto fiscal muito mais significativo, e a partir de 32 realmente a política deixaria de existir para ceder espaço fiscal para outras prioridades governamentais e ajudar a geração de resultado primário positivo, né? Paulo Bijos, vamos falar então dessa proposta alternativa, né, que foi apresentada aí por 3 deputados aqui na Câmara, passou por estudos na consultoria, e vamos tentar estabelecer assim uma comparação, né, com o pacote do governo. Parece que os eixos são diferentes, né? O pacote do governo vai para um lado e as medidas propostas pelos deputados vão mais no sentido de desvinculação de receitas e desvinculação de benefício e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre essas diferenças dos 2 eixos, né? Para que lado vai cada uma? Perfeito. Bom, ambas têm a virtude de fazer um esforço para tentar reequilibrar o orçamento público, né? Que hoje é deficitário. A questão realmente é a magnitude e o perfil das propostas, que de fato são distintos. Podemos dizer sim que a proposta do governo vai na direção correta, mas com muita timidez.
ao passo que a proposta dos 3 deputados citados ela é mais robusta e gera impacto fiscal mais significativo, né? Então, acho que, do ponto de vista qualitativo, a principal diferença entre essas duas propostas é que a de autoria dos deputados ela é mais estrutural, né? Enfrenta com maior intensidade as causas dos problemas do desequilíbrio das contas públicas. A desindexação de despesas em relação ao salário mínimo está presente apenas na proposta dos deputados e a ampla desvinculação também está presente apenas nesta segunda proposta. Então, fazendo um paralelo aqui bastante prático com a questão da desvinculação. Na proposta do governo, existe uma sugestão de desvinculação no projeto de lei 4614 apenas para o FCDF, para que ele deixe de ser vinculado ao desempenho da Receita e passe a ser atualizado para a inflação. No projeto de autoria dos deputados Kim Kataguiri, Júlio Lopes e Pedro Paulo, essa desvinculação é ampla, alcança 3 pisos que somam um volume de despesa muito considerável: o piso da saúde, o piso da educação e o piso que também é da educação, no caso, para complementação da União aos recursos do Fundeb. E um esclarecimento muito importante: essa desvinculação não se confunde com extinção dos pisos. Eles permaneceriam existindo, que são áreas muito críticas, muito sensíveis, saúde e educação, seriam preservados os pisos, mas eles passariam a crescer num ritmo mais moderado, pelo menos de 2026 a 2031, de forma atrelada à inflação. O segundo esclarecimento muito importante: essa desindexação do salário mínimo também não se confunde com redução do valor do salário mínimo, tampouco a alteração da política de valorização do salário mínimo. O que se dá é uma maior autonomia a esse parâmetro. Ele poderia continuar crescendo, ele apenas deixaria de indexar despesas orçamentárias, porque com essa indexação o orçamento se vê às voltas com uma complicação fiscal muito significativa, né? Em linhas gerais é isso. Ricardo Volpi, comparação entre os 2 pacotes aí. Foi bem tratado pelo Paulo Bijos a comparação dos pacotes. Um pequeno complemento em relação ao que foi tratado, né? A proposta ela tem uma regra, né? Proposta apresentada pelos deputados até 2031, né? E a partir posteriormente, cada ciclo de mandato, os governantes estabelecerão a política que deseja, mas de uma forma integrada. Então eu tenho piso da saúde, da educação, por exemplo, tende a população brasileira a envelhecer nos próximos anos, enquanto que o número de alunos cai. Então, em termos per capita, eu posso calibrar melhor os pisos da saúde e educação ao longo do tempo. A cada ciclo, né, presidencial, ele vai definir a política do salário, por exemplo, a política dos mínimos constitucionais para os 3 anos do governo dele e um do seguinte. Então, por exemplo, eu quero ter uma política de indexação dos benefícios. Eu vou estabelecer dentro dessa lei. Então vai ter uma lei conjunta que vai tratar tanto das correções, vou chamar assim, atualizações dos benefícios previdenciários assistenciais e também das políticas dos pisos de saúde e educação, por exemplo. Então é uma forma que você consegue, de uma forma integrada, uma legislação estabelecer como que vai crescer as despesas no próximo ano de uma forma planejada, dentro do meu mandato, e o próximo governo reestabelece. Então, se tiver um viés mais fiscalista ou mais social, ou de priorizar a saúde, priorizar a educação, cada ciclo de mandato, o Congresso, junto com o Poder Executivo e a sociedade, vai discutir como será essa política. Então tem essa diferença. Mas em relação à proposta estrito sensu do governo, né, o que tem de essencial, né? Por exemplo, a proposta que está sendo definida de mudança do chamado arcabouço fiscal, por exemplo, a Câmara já tinha aprovado uma mudança do FCDF, que é o Fundo Constitucional do DF, mas no Senado essa mesma proposta caiu. Agora está voltando-se a discussão similar, né? É uma proposta muito similar. Em relação, de novo, ao arcabouço fiscal,
as mudanças pretendidas estão um pouco confusas, teria que analisar com maior profundidade, porque a regra vigente já estabelece, olha, em caso de déficit, vem uma série de medidas de contenção. Entre elas, por exemplo, eu não dar novas renúncias fiscais, novas isenções. Eles estão tratando muito similar a uma regra que já tem, que numa primeira análise parece que até ela é mais robusta. Outra regra, ele fala, olha, se caso eu queira prorrogar um benefício ou aumentar uma despesa na Seguridade Social, uma chamada despesa obrigatória, eu tenho um limite se eu tiver em déficit. Hoje, a regra fala, olha, não pode dar aumento real ou não posso criar uma despesa obrigatória em momento que eu estou em déficit. Então, a regra do arcabouço que está estruturada, vigente, né, da Lei Complementar 200, ela está suficiente para o momento que a gente está. Basta acionar o gatilho, em tese. Se a gente estiver em déficit, vão acionar uma série de medidas e não dá aumento real para a chamada despesa obrigatória, por exemplo, ou não dá novas renúncias de receita. Então, eles estão dando umas regras complementares que pode até meio confundir de permitir aumento até 0,6, que é o limite do arcabouço, coisa que a regra atual fala não pode dar aumento. Então, teria que analisar melhor aonde está as partes que estão, assim, as arestas que estão se unindo, para ver se não há, inclusive, uma incongruência, né, na hora que eu for analisar um dispositivo com um novo dispositivo proposto. Então, acredito que está um pouco confuso e não suficiente as medidas que permitem, inclusive, dar aumento no momento de déficit, coisa que a regra atual ela barra aumento em momento de déficit. Agora, Ricardo Volpi, as duas propostas têm pontos em comum, né? Tanto a do governo quanto a dos deputados. Por exemplo, a contenção dos supersalários, o aumento da idade da aposentadoria dos militares. Então, aqui já tem uma chance, né, de um início, pelo menos por esse lado aqui, de tentar aprovar essas medidas, não é isso? Isso. Em relação ao abono, a gente já disse que existe uma convergência das propostas. Em relação à questão dos militares, né? Na época do presidente Michel Temer, foi trazida uma proposta que também incluía na reforma da Previdência os militares. Na época do presidente Bolsonaro foi discutido, mas foi basicamente, teve algumas mudanças, mas não estabeleceu a idade mínima. Então, hoje tem a questão do tempo de contribuição e tal, agora está se propondo uma idade mínima, e no caso, a gente não conhece ainda com profundidade a proposta do Executivo, mas na proposta dos deputados, além da idade mínima, está criando regras para aposentadoria precoce, para não receber integralidade e uma proporcionalidade. Pode ter aposentadoria, né, ou a reforma do militar, né, por uma idade inferior, vamos chamar assim, mas sem integralidade. E para ter integralidade, aí tem uma regra de idade mínima para poder meio convergir, ela não é igual, ela é similar à proposta que hoje está vigorando, proposta não, a lei, né, a Constituição que está vigorando para os demais servidores, com o benefício de uma idade menor, dada a característica da profissão. Mas iria ter uma idade mínima para os militares irem para a reforma, por exemplo, na atividade. Então, a proposta que foi apresentada pelos parlamentares, ela traz, né, essa regra que pode dar uma economia em torno de 2 bilhões ao ano. Tem que também a gente analisar com mais calma a extensão dessa medida, e o governo deve apresentar algo muito similar. Então, acredito que as propostas podem convergir nesse sentido, tanto em relação ao abono, quanto em relação aos militares. Paulo Bijos, qual a sua opinião a respeito dessas questões mais convergentes? Perfeito. É muito bom que haja uma interseção entre as duas propostas, porque, como eu disse inicialmente, ambas caminham na direção de busca do equilíbrio fiscal, e então é natural que nesse processo elas se conversem, né? Existe, então, recapitulando, já foi colocada a questão do abono, supersalário, redução de gastos tributários também, acho que é um aspecto que participa das duas iniciativas, mas, como nós temos enfatizado, a diferença maior é de estratégia e magnitude, né? A profundidade do ajuste necessário aí ainda está distante de uma proposta e outra. Mas voltando ao ponto das interseções, acho que elas facilitam, então,
que haja um ganho mútuo aqui, né? De uma proposta eventualmente aproveitar conteúdos da outra para que se alcance um consenso daquilo que é minimamente necessário para a gente reequilibrar as contas públicas, conter a alta do dólar, a alta de juros, e acho que são objetivos comuns a todos, né? Eu gosto muito daquele poema do Manuel de Barros, até que as antíteses congraçem, né? Acho que existe um espaço aí para convergência muito bom, espero que essa convergência avance ao longo desse processo. Paulo Bijos, para finalizarmos aqui, vamos falar sobre as divergências, né? A proposta alternativa, o centro dela é a desvinculação de receitas, o que não está, basicamente, na proposta do governo. Uma vinculação que muitos falam que acaba engessando o orçamento, né? Tem também a questão do mínimo, né? O governo, que é um governo de esquerda, não abre mão do ganho real, do salário mínimo, por algum tempo. Quer dizer, como se lidar com essas divergências em relação às duas propostas que são grandes? Eu acho que o melhor caminho é nós investirmos num trabalho de convencimento, até mesmo para quebrarmos alguns tabus, né? Por exemplo, a questão dos pisos da saúde e educação. A proposta dos 3 deputados, não reforçando aquele ponto que acho que é essencial, né? Não extingue pisos. E por vezes eu vejo esse elemento presente no debate. Então acho que com muita calma e boa vontade, precisamos enfatizar esses pontos que são muito caros, né? A um governo de esquerda, a quem se preocupa com o social, com toda a razão. Então, a proposta não extingue pisos, eles serão mantidos pela proposta, apenas cresceriam ao ritmo menor. Um segundo esclarecimento fundamental. Em se tratando de pisos, a gente deve lembrar que pisos não são tetos. Às vezes há um pouco dessa confusão, né? Então, quando se definem pisos, nada impede que durante o processo de elaboração dos orçamentos anuais sejam aportados mais recursos, né? Ou seja, então limitar o piso da saúde e da educação pela inflação não significa que essas despesas terão que, no máximo, até a inflação. Poderão ter ganhos reais também, desde que a saúde fiscal do país permita, em determinado momento histórico, né? Outro ponto de esclarecimento que acho que ajuda a construir consensos. A proposta dos 3 deputados também não reduz o valor do salário mínimo. Sequer altera a lei vigente que institui a política de valorização do salário mínimo, né? Então, ela apenas separa os dois mundos. O salário mínimo é para reger mercado de trabalho, mas não deve ser um indexador de benefícios sociais, né? Então, o salário mínimo pode continuar crescendo com ganhos reais. O que se propõe é que os benefícios sociais, assistenciais e previdenciários tenham valores próprios, como o Ricardo colocou muito bem, definidos a cada ciclo de 4 anos. Isso é o que nós chamamos de fator democrático da proposta. O novo presidente eleito, os novos presidentes eleitos a cada 4 anos, em seu primeiro ano de mandato, poderiam fazer novas propostas. Olha, quanto que eu acho que deveria ser o valor da aposentadoria com ganho real ao longo desses 4 anos, sim ou não? Temos condições fiscais para isso? Se sim, vamos propor que haja então um ganho real por um período de médio prazo. Isso é interessante porque recolocaria o país à altura das melhores práticas orçamentárias internacionais que trabalham com essa abordagem da orçamentação de médio prazo. Assim a gente evita que se crie aquelas verdades absolutas para viver ad eternum. O melhor é colher ciclos de aprendizado a cada 4 anos e respeitando também esse aspecto democrático de que cada presidente eleito pode ter um perfil distinto um do outro, né? Ricardo Volpi, como lidar com essas grandes diferenças entre os dois projetos, as duas propostas? Completando um pouquinho o que o Paulo Bijos falou, em relação à proposta de desvinculação das receitas, por exemplo, né, ou dos pisos mínimos, a ideia sempre é buscar o debate de qual a prioridade dentro de um determinado período de tempo, né? Nós temos uma realidade fiscal que a população brasileira está envelhecendo, né? E isso, por exemplo, as despesas vinculadas aos benefícios previdenciários crescem acima de 3% ao ano. Há casos de benefícios essenciais
que pode chegar até 2 casas, dependendo do período, 4, 5% ao ano. Se você dá um aumento real, por exemplo, de 3%, adiciona a esses mais 3%, então seriam 6% de ganho real, enquanto que a receita está crescendo entre 2% e 3%. Então vai ocorrendo um esmagamento das demais políticas públicas. Se você tem uma despesa de R$1 trilhão, que são os benefícios, que cresce de forma real 6%, enquanto que a receita do Estado está crescendo em torno de 3%, esse descasamento vai, né, retirar as demais políticas públicas do orçamento. E vai haver um estrangulamento de diversas políticas. Por isso que se discute uma regra de desvinculação, deixar a política de valorização do salário mínimo do mercado de trabalho de um lado e da política garantindo, por exemplo, a inflação. Quer dizer, quem está na inatividade vai manter a renda que aferiu na sua aposentadoria, mas sem um ganho real. Agora, eventualmente, dentro de um ciclo de mandato, olha, está defasado demais, eu tenho espaço fiscal, quero dar uma correção num ano, 2, 3, dar aumento real para quem está aposentado, ok. Ou quem recebe um benefício assistencial, ok. Mas a gente não pode garantir de forma eterna aumento real para uma despesa que, naturalmente, ela já tem um crescimento exponencial com o envelhecimento da população. Vai chegar um momento, né, crítico que daqui a uns anos, por exemplo, que vai ter um aposentado para um contribuinte brasileiro. Isso pode pegar no anexo da nossa apresentação do trabalho que o Paulo Bijos fez também, apresenta. Isso vai levar um possível calote de todo mundo que vai receber um benefício. Então a geração futura vai pagar uma conta que não está sendo tratada adequadamente hoje. Então não é retirar direitos, é garantir também que hoje recebe um direito e que esse benefício tenha uma correção, não com aumento real da inatividade, e no futuro também quem for aposentar também possa receber. Senão vai acontecer como aconteceu na época da crise de Portugal, por exemplo, e da Grécia, que foram retirados direitos às pessoas, né? Então, ou foram dados calotes, né? Então a gente está olhando o longo prazo também nessa proposta. Como os próprios deputados falaram, essa medida vai vir. A gente tem que saber se é hoje ou daqui a alguns anos. Ela é inevitável. Não tem como garantir nos próximos anos aumento real para quem está na atividade. Podemos garantir a inflação, o mesmo poder de compra, né? Então, esse é o primeiro ponto. A proposta apresentada pelos deputados tem um elemento que já, no curto prazo, a gente tem hoje em torno, só para arredondar, um pouco mais de 500 bilhões de renúncias fiscais. É um corte de 10%. Os países, no geral, está entre 2% e 3% do PIB. A gente está 4% a 5% de renúncias fiscais, né? Então, tirar 10% significa tirar a gente 0,5%. A gente fica acima de a maioria dos países do mundo. Então, é um sacrifício, de repente, para quem está no Simples Nacional ou para a classe média que está no imposto de renda? Sim, mas vai tirar 10% de todo mundo. Então, é uma regra, isso num período até 2030. No primeiro ano seria 2%. Então, a proposta já tem uma potência fiscal em relação à mudança dessa renúncia fiscal, que é muito grande, de todos colaborarem. Aí uma mudança da regra dos militares, de tal forma que pare com o serviço público e também o setor privado atual, de ter uma idade mínima de aposentadoria. Essa questão da justiça social também em relação aos benefícios. E em relação, por exemplo, aos supersalários que está sendo tratado, é limitar, ou vamos chamar assim, os benefícios indiretos acima do teto do serviço público aos ministros do Supremo. Então estaria dando um limite a esses benefícios indiretos. No caso federal o impacto não é tão grande, mas para os entes federados seria um impacto maior. Então assim, está se buscando uma proposta justa do ponto de vista fiscal atual e também, né, o equilíbrio intergeracional entre o hoje e o futuro. Então por isso que a gente acredita que ela é uma proposta dura, mais difícil, mais ousada do que apresentada pelo governo. Mas ela vai ser o norte de todas as outras discussões dos próximos anos aqui no Congresso Nacional e dos próximos governos, com certeza.